Voltados os olhos para a bendita esperança. Texto áureo. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2, versículo 13. Verdade prática. A nossa esperança é algo vívido e real, e não se baseia numa utopia e nem na imaginação humana, mas em fatos revelados na Palavra de Deus e confirmados pela história. Leitura complementar. Mateus 24, 44. Jesus nos manda estar atentos. Marcos 13, 32. Ninguém sabe o dia e a hora do arrebatamento da igreja. Lucas 12, 37. Bem-aventurados são os crentes vigilantes na vinda de Jesus. Lucas 21, 34 ao 36. É necessário orar e vigiar em todo o tempo. 1 Coríntios 1, versículo 8. Estamos esperando a vinda de Jesus. 1 Tessalonicenses 5, versículos 4 ao 6. A vigilância é um dos ensinos paulinos. Leitura bíblica. Atos, capítulo 1, versículos 6 ao 11. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Objetivos da lição: afirmar que breve Jesus virá, destacar a necessidade da vigilância e estimular a viver com fidelidade. Introdução. A expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será este evento, para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Capítulo 1. Breve Jesus virá. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites, e disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo, e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. 1.1. A vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará, mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Existem diversas interpretações sobre o tema que fogem ao escopo da presente lição. Inclui-se na expressão segunda vinda o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. Quando o Senhor ascendeu ao céu, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Este cenário é de sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. 1.2. Uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para os céus. João 14, 1-3. Mas parece que antes do Pentecostes os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata dessa vinda, pelo que pode se observar na pergunta dos discípulos: Senhor,
Restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Versículo 6. Talvez estivessem ainda pensando num reino físico, político, que era o pensamento dominante em todo Israel. Mas Jesus os corrige por duas razões principais. O dia e a hora dessa bendita esperança é uma exclusividade do Pai e está fora do radar humano. E a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas sim para todos os povos. No versículo 8 lemos: Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. 1.3. O dia se aproxima. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte que Jesus breve vem, e essa mensagem está em nossos hinos congregacionais e nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Os principais são a efusão do Espírito Santo, que é uma promessa para os últimos dias, conforme profetizou Joel, no capítulo 2, versículo 28 ao 32. Avivamento este que, a partir do movimento pentecostal da Rua Azusa, tem se espalhado pelo mundo inteiro. Os pentecostais são o maior movimento protestante do planeta. O outro sinal evidente é a fundação do Estado de Israel, conforme lemos em Lucas 21, versículo 29 a 31, que desde 1948 ostenta sua bandeira tremulando na sede das Nações Unidas como um Estado soberano. No capítulo 1, nós aprendemos que a vinda de Cristo é tão certa quanto a sucessão de dias e estações, porque quem garante isso é o próprio Senhor. Capítulo 2. A necessidade de vigilância. A vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Entendemos como vigilância o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. Devemos permanecer acordados e atentos no cuidado de não nos afastarmos de Jesus, para assim aguardarmos a bendita esperança. 1.1. Exortação à vigilância. Cristo nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade de vigilância em Mateus 24, 44. Lemos: Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Essa era também a preocupação nos ensinos dos apóstolos. O ensino de Jesus nas diversas parábolas e nos discursos escatológicos, como em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. 2.2. Os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Jesus. Alguns deles cravaram várias datas. Outros, depois de constatarem que elas não batiam, reinterpretaram as supostas profecias e as protelaram para outras datas. Todos esses líderes e grupos falharam. É um erro tentar adivinhar os tempos e as estações, pois só Deus sabe o dia e a hora. A palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer esperança aos crentes, e não a incredulidade e a falsa expectativa, e muito menos os alarmes falsos. No capítulo 2, nós aprendemos que é preciso estar vigilante quanto à vinda do Senhor, estarmos prevenidos contra os falsos alarmes. Capítulo 3. Vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade
é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. 3.1 Definindo fidelidade. Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, lealdade. Os termos fidelidade, verdade e lealdade pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia. Em Jeremias 42, versículo 5, lemos: Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e da fidelidade. Em Tito 2,10, mostrando toda a boa lealdade. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito e constância nos compromissos assumidos. 3.2 Fidelidade a Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade. Deus é fiel. A fidelidade de Deus é grande e expressa uma absoluta confiança cuja ideia é de firmeza. Assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador ao mundo, de igual modo, a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável. 3.3 A fidelidade como virtude cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistas nas criaturas humanas. A fidelidade é uma das virtudes cristãs provenientes do Espírito na vida do crente. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia, de maneira direta nos relatos históricos e proféticos, nas parábolas e ilustrações, como importante virtude na vida cristã. 3.4 Tempos e estações. Jesus responde à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Essa resposta foi dupla. Tempo, no grego, na passagem, é cronos, e significa um longo período. Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. E estações, no termo grego, se escreve kairos, que significa ocasião, e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus. No capítulo 3, nós aprendemos que a fidelidade é um dos atributos morais de Deus que se espera achar no crente. Conclusão. Viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. A fidelidade do Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. Jesus falou muitas vezes sobre a sua vinda. Ao subir aos céus, 2 anjos reafirmaram essa promessa. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Versículo 11. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. Amém.